Fala galera, tudo certo? Marcelo aqui e hoje estamos aqui para falar sobre o filme Dia D, o mais recente filme de Steven Spielberg. Então já prepare a sua pipoca aí, deixa o like no vídeo e vamos lá! Steven Spielberg é um cineasta que dispensa apresentações, né? O cara tem obras como Tubarão, E.T., Indiana Jones, Resgate do Soldado Ryan, Lista de Schindler e entre outras, várias outras obras grandiosas no seu currículo. O cara é foda, patroa! E aqui ele volta a abordar esse tema ufológico. Em Dia D ele volta com essa temática, que ele gosta bastante, já falou em várias entrevistas que ele manja do assunto e ele domina bastante dessa área ali. Na história de Dia D, a gente acompanha Daniel Kellner, interpretado por Josh O'Connor. Ele tá numa espécie de luta livre ali e ele está fazendo uma troca, uma mochila pela sua namorada, que foi raptada por uma organização ali. Então ele vai lá, vai com esses agentes para fazer essa troca. Então ele vai trocar essa mochila pela sua namorada, a Jane, que é interpretada por Eve Wilson. O que tem nessa mochila? Tem informações que ele roubou. Por quê? Porque ele trabalhava nessa organização e ele roubou informações antes de sair de lá. E ela é comandada por Skellon, que é interpretado por Colin Firth. E essa organização então pegou a namorada dele pra pegar de novo essas informações que ele tinha furtado ali, né? Eles estão ali naquela transação e do nada Daniel pega um objeto na mão e ameaça ali aquela galera ali. A galera começa a ficar com medo. É um objeto, um objeto metálico que tu não entende o que é. Ele começa a ameaçar assim o povo. Eles ficam com medo. Daí no final ele fica com as informações e a namorada. Então eles começam fugindo dali. Sim, já começa nessa loucura assim. Eu particularmente no começo do filme eu tava meio, não confuso. Eu não sei se eu tava gostando muito. Porque essa primeira parte ele já te joga ali no meio daqueles personagens, tu não sabe quem é quem, tu não tá entendendo o que tá acontecendo, tu fica meio perdido, bem perdido na real, nessa primeira parte da história. Então esse primeiro ato do filme eu não sou muito fã, pra confessar com vocês. Então eu começo a gostar do filme na metade pro final, que eu acho que começa a ter as reviravoltas, começa a acontecer as coisas, mas esse começo eu acho meio muito corrido e é muita informação que tu não sabe de onde tá saindo, entendeu? Ele só vai brotando na tela, mas vai acontecendo. O que você roubou? Segredos. Os dados que me pagaram pra proteger. Então eles fogem ali, né? Conseguem fugir. E nisso o Daniel fala para sua namorada, pra Jane, assim, ó, a gente tem que fugir para um lugar, só que tipo não pode ser nenhum lugar que eu esteja imaginando, porque eles vão conseguir identificar. Eles já ficam, ué, como assim? Eles vão conseguir saber onde o cara tá indo pela imaginação dele, algum lugar que ele possa pensar, né? Daí ele fala para ela pensar num lugar, eles vão para um monastério lá, tipo um convento, que essa namorada dele, Jane, ela era uma noviça, então ela estava estudando para ser freira, e eles vão lá porque é um lugar que ninguém ia imaginar que eles estariam, né? Em paralelo disso, a gente começa a acompanhar a história de Margaret, que é interpretada por Emily Blunt. Ela é uma jornalista do tempo, então ela é aquela moça que fica apresentando o tempo lá no jornal, fica falando se vai chover, se vai dar sol, se vai dar granizo, se vai cair o mundo, é isso aí que ela faz, né? Então, ela tá lá fazendo o seu jornalzinho, daí ela volta para casa, ela tá lá com o namorado dela, só que ela começa a conversar com ele que ela tá descontente, que ela não quer ficar mais ali, porque ela queria ser âncora na real. Esse é o desejo dela, ser a âncora, né? Tipo o William Bonner da vida, uma Fátima Bernardes. Ela quer ser aquela que fica lá apresentando, ela não quer mais ficar apresentando o tempinho pra galera. E nisso, ela tá ali com a namorada dela conversando, ela fala que ela quer ir embora pra outra cidade. Do nada, aparece um periquitinho lá, um passarinho, e começa a encarar ela, né? No apartamento deles, ele começa a encarar ela e ela meio que fixa o olhar nele e fica ali por um bom tempo, assim, ó, fixada, assim, ó, travada, e tanto que o namorado dela fica meio, ué, o que tá acontecendo? Ele espanta o passarinho, ele volta a conversar com ela, só que na hora que ele volta a conversar com ela começa a falar em russo com ele, e ele fica sem entender nada, não consegue entender nada do que ela tá falando. De repente ela dá uma recordada e ele fala assim, tu tava falando russo comigo desde quando tu aprendeu isso? Eu nunca aprendi, não sei o que lá, não sei do que você tá falando, e ela sai correndo. Isso que ela tá atrasada para apresentar o jornal dela. Ela sai correndo, ela vai indo no seu carrinho, ela já tá meio, ué, o que tá acontecendo? Que eu falei russo, tá
tá ali atrasada, daí um policial para ela. E ele vai lá, pede habilitação, daí ela fala assim, tô aqui habilitação, mas eu tô com pressa, vamos, tô sem tempo, aí seu guarda, vamos lá, tu sabe quem eu sou? Ela tenta mandar uma carteirada, aí o bicho fica puto, né, fala assim, não, pode descer do carro aí, vamos fazer uma revista, vou atrapalhar o dia dessa mulher aqui, porque ela quis dar uma carteirada comigo. Aí ela tá lá, putz, tô atrasada, tem que ir logo. Daí ela do nada pega e começa a falar assim, ela vai te perdoar, tem que fazer isso, tem que comprar flores pra ela, tem que comprar chocolate, tem que comprar aquele diamante que ela queria, tem que comprar tudo que tá no carrinho dela da Shopee, vamos lá, vamos... Daí o cara fica sem entender nada, trava ali, ela libera ela e ela vai. E ela também começa a não entender por que ela sabe dessa informação, sabe da vida do cara. Ela nunca viu esse guarda na vida, não conhece ele, mas ela vai lá pro seu jornal, lá porque ela tá atrasada, né, tem que apresentar ele. Aí ela chega lá, atrasada para apresentar o tempo, e quando ela vai na câmera, vai para apresentar o tempo, começa a falar sobre o que tá acontecendo, que vai chover, não sei o que lá, e acontece a cena, acho que mais viralizou desse filme, que tá no trailer também. Ela começa a fazer uns sons que ninguém consegue entender nada, ela só trava ali e começa a... Nisso, a gente volta para a história de Daniel e a sua namorada Jane. Eles estão saindo do convento lá, né? Daniel fala pra Jane ficar lá, porque ele não quer que ela corra perigo, que ele não quer que aconteça isso de novo com ela, ser sequestrado, que ela pode, né, morrer e tudo mais. Daí ela fica lá na dúvida, vou, não vou, e ela acaba indo com ele. Então eles vão para uma casa de campo, né? Nessa casa de campo é passado informações de um cara que tá ajudando o Daniel, como se fosse o chefe dele. Esse cara é o Hugo, interpretado por Colman Domingo. Então ele recebe as instruções para ir nessa casa, para esperar mais informações para saber o que eles vão fazer, né? Como que eles vão proceder a partir de então. Eles estão lá nessa casa de campo e Daniel comenta que ele sente que tem algo de errado com ele, que ele não lembra das coisas que aconteceram com ele antes dos 10 anos de idade dele. Aí ele fala alguma coisa sobre os animais, que ele sente que os animais têm algo de diferente, como aconteceu com a Margaret. Então tem uma cena que eles estão ali conversando, aparece um cervo e esse cervo fica encarando o Daniel e ele fica estático também encarando esse cervo, como a Margaret ficou encarando o passarinho lá. Daí a namorada dele pega lá e fecha a janela e, tipo, acaba o trânsito dos dois, né? Se você descobrisse que a gente não tá sozinho. Aí ela coloca ele na parede pra explicar o que tá acontecendo, né? Por que essas pessoas estão atrás dele, por que sequestraram ela. Daí Daniel resolve revelar o que tá acontecendo. Ele pega essa mochila que tem uns pendrives, ele coloca no notebook dele ali e vai colocar um videozinho pra ela lá. Que é esses vídeos? São vídeos do governo americano interceptando naves, interceptando OVNIs, né? Chegando em locais de pouso onde estavam esses OVNIs. Então aparece já a primeira cena, que é uma gravação, né, meio antiga, de aliens mortos, que eles foram abatidos ou caíram na Terra e a nave explodiu e tinha lá corpos e tal. E de repente corta para uma cena de um alien sendo... meio que estão fazendo uma necrópsia nele, mas ele tá vivo. Então eles estão fazendo estão tipo, praticamente torturando o alien. Então abrindo ele lá e tal. É uma cena tipo, que corta assim, a gente não vê, só escuta os gritos do alien. E ela ficou horrorizada e ele também se sente muito horrorizado por isso. Daí ele fecha o notebook e ela fica tipo, toda assustada com o que tá acontecendo, né? Obviamente eu também ficaria, né? Acabou de descobrir que tem alien na Terra. E aí o Daniel sai lá pra fora, porque ele tem que fazer uma ligação com o celular via satélite lá, porque não pode usar um celular normal, porque senão o Skellon lá vai descobrir deles e tal, vão conseguir rastrear. Então ele vai lá pro morro, porque é só lá que pega esse celular, liga pro Hugo para saber mais informações, né? O que ele tem que fazer, para onde que ele tem que ir. Nisso começa a aparecer mais sobre o Skellon. Ele tá lá na organização dele e ele tem um artefato parecido com o que o Daniel usou para ameaçar ele. Então ele pega esse artefato, ele tá todo numa maca cheio de eletrodos e tal. E com esse artefato, olhando para uma foto, ele consegue ter acesso a todas as informações dessa pessoa. Ele consegue saber quem ela é, quem que é os parentes dela, os lugares que ela pode frequentar, tudo, ele tem tudo.
E nisso ele consegue também ter acesso a pessoa. Então, nesse momento, com uma foto da Jane lá, ele pega o artefato e começa a ter acesso a Jane. Como, tipo, se ele entrasse dentro da cabeça dela e ele começa a ter uma conversa com ela sobre o Daniel, que ele tá fazendo tá errado, que ele quer apresentar isso para o mundo e ele sabe que ela é uma pessoa de fé, religiosa. E ele fala assim, o que tu acha que as pessoas vão fazer quando descobrirem que existe outra vida além da nossa? Ele meio que tenta induzir ela a pensar que, tipo, se a gente descobrisse se existisse algo fora da Terra, que na real Deus não seria essencial para as pessoas, que, tipo, Deus fosse uma farsa, que as pessoas iam perder fé em Deus e o caos ia reinar. Então ele meio que consegue convencer ela com esse papo, assim, porque ela tem um problema com a fé, tipo, ela acredita em Deus, mas ao mesmo tempo ela tá com uma fé meio abalada, então daí ela, tipo, acha que aquilo seria prejudicial para o mundo também. Então ela meio que revela onde que eles estão. Não por muito porque ela quer, mas porque está sendo meio que induzida aquilo e ela acredita um pouco no papo dele, então ela acaba revelando onde eles estão. E então, nesse momento, é enviado um monte de agente lá para onde que o Daniel e a Jane está. Na hora que tá a ligação ali do Daniel, ele vê as pessoas chegando, daí ele já corre para se esconder. É uma casa de campo, ele se esconde lá. Até tem uma cena que acontece ali que eu fiquei meio, tipo assim, tá, eu vou passar um pano aqui, porque é o Steven Spielberg, né, mas eu vou dar uma passadinha de pano. Tem uns 30 carros de agentes ali cercando a casa, o cara vai por trás, assim, se esgueirando, assim, tipo, não é como se fosse um matagal enorme, assim, e eles não conseguissem ver. É uns milho seco e tal, então tu consegue ver por eles. E ele consegue ir lá, pegar um carro dos caras e ir até a casa para pegar a Jane e fugir dali. Essa cena eu achei um pouco meio bizarra, mas tudo bem, passa um pano. Então eles vão lá, pegam esse carro e fogem do Skellon. E nessa perseguição, o Skellon tenta entrar no corpo dela como, tipo, ele começa a controlar ela em si. E ele pegou uma faca lá na casa e ele escondeu. E quando eles estão no carro, ele meio que tenta controlar ela pra acertar o cara. Ela fez um corte na mão e ela fica com o crucifixo toda hora apertando esse corte. E ali ela meio que consegue quebrar um pouco desse transe e tal. E Daniel e a Jane conseguem fugir dos agentes do Skellon. Eles vão para um hotel, liga pro Hugo ali, espera mais informações para eles conseguirem ir para um safe house ali, digamos. Aí a própria Jane pede pro Daniel prender ela na cama porque ela não confia mais nela, ela acha que pode ser dominada por ele e é o que acontece, tipo, ele domina ela, o Skellon consegue entrar na mente dela e o Daniel, antes de entrar nesse quarto de hotel, ele meio que tira tudo que pode indicar onde que esse hotel é, o nome do hotel, então ele tira o sabonete que tá no nome, toalha, tira tudo assim, pra que, tipo, caso ele entrasse ali na cabeça dela, ele não visse nenhuma informação. Mas, mesmo assim, ele consegue entrar na cabeça dela por um bilhete que o Daniel escreveu por causa do vídeo da Margaret, que ela falando aquela língua lá, ele meio que consegue entender o que ela tá falando. Então, pra ele, aquilo ele consegue identificar o que tá sendo falado. E ele pergunta pra ela se ela consegue, ela falou que não, ele falou que, tipo, pra ele aquilo ali é como se fosse um cálculo matemático. E esse bilhete fica meio que à mostra, então quando o Skellon entra na cabeça dele, ele consegue ver no rodapézinho do bilhete ali onde que é o hotel e manda todos os agentes pra lá. Nisso, o Daniel fica ali pra ser capturado e manda a Jane vazar pelo banheiro ali com as informações. Então ele deixa todos os pendrives com ela e fica ali para ser capturado pelo Skellon. Você acha que pode ter outros? Nisso, voltamos para Margaret. Ela tá indo no hospital lá porque ela acha que tem alguma coisa de errado com ela, que tá acontecendo com ela com o namorado dela lá, né? Mas daí os médicos dizem que tem nada de errado, que isso, que aquilo e tal, e ela se sente bem, mas sabe que tá tendo alguma coisa estranha com o corpo dela. Nisso aparecem uns caras que se denominam agente do FBI para conversar com ela, aí ela já meio que sabe que tem alguma coisa diferente lá, daí ela começa a escutar as vozes da cabeça dela ali, e ela quer fugir, e ela do nada vê o nome do Daniel Kellner na cabeça dela, ela fala, eu tenho que encontrar esse cara, e é isso aí. Então ela convence o namorado dela e eles fogem do hospital ali, saem vazado ali, e vai ter, como ela
no programa lá, ela já estava dizendo que ia ter um temporal de granizo e tal, então a cidade já está tendo meio que um caos para estocar água e essas coisas, e eles conseguem fugir nessa chuva ali, mas, né, pegam o carro, fogem nessa chuva, vai lá num postinho, lá numa conveniência, e eles estão tendo aquela DR, aquela conversa ali, que o cara acha que ela não tá bem, que ela fala que não, que ela tem que ir pro oeste, norte, não lembro agora, ela tem que ir em encontro do Daniel. Ela tem que ir em encontro do Daniel, o cara tá puto, fala, pô, quem que é esse Daniel aí, né? O cara do nada apareceu aí, tá boladão ali. E daí ele fala, não, beleza, a gente vai atrás desse cara, só vou ali pegar uma água pra nós. Daí a gente vai lá, beleza? Dela, beleza. Ele vai lá e ele liga lá pra doutora, né, na inocência, falando assim, a gente tá aqui, assim, e ela não tá bem, então manda os caras pra cá, não sei o que, daí os agentes já sabem onde ela tá, né? E ela já sente o que tá acontecendo, ela deixa um recado lá com o piazinho, lá ela paga uns 10 pila, fala, quando chegar esse cara aqui, daí tu fala que eu saí vazado lá atrás do Daniel, beleza? Falou, ela pega o carro e sai atrás do Daniel. Então a Margaret, com seu poder psíquico ali de bússola alienígena, ela acha onde está Daniel. O Daniel tá na organização lá do Skellon, então ele tá preso e eles já vão fazer umas experiências com o cara lá, já tá preso e vão fazer umas experiências com ele. Porque o Skellon, ele não consegue entrar na cabeça do Daniel com o artefato, porque o Daniel, ele é diferente. Então eles falam que ele é mergulhador, um negócio assim, eles têm um nome específico para ele, que ele não consegue mergulhar no Daniel. Então eles não conseguem entrar na cabeça dele. E não conseguem também da Margaret também. Porque eles têm essa conexão diferente ali. Ela chega lá na instalação, o porteiro já pede quem que ela é, não sei o que lá, e ela já usa o poder dela lá, fala assim, tua tia do não sei das quantas aí falou que tu tá indo bem e tal. Daí o cara fica emocionado, deixa ela abrir o portão. Daí ela chega lá, sai do carro e aparece um monte de agente falando que, né, não vai entrar aqui, não sei o que lá, e daí um por um ela começa a falar coisas pessoais da vida, do que ela tem que fazer, o que a pessoa fez, que ela tá agindo de maneira certa, que ela deveria procurar ajuda. Ela começa a passar dicas para as pessoas dos seus problemas pessoais e íntimos e tal, coisas que as pessoas nunca compartilharam com ninguém, e a Margaret sabia. Então ela, vai falando isso e as pessoas ficam, em estado de êxtase, assim, e não conseguem fazer nada, ficam espantadas com o que tá acontecendo ali, como se fosse um toque divino, digamos assim, sabe? Aí a Margaret consegue ir até lá e pegar o Daniel e os dois fogem dali para ir atrás do Hugo, para os dois descobrirem qual que é a função deles nessa peça toda ali, onde que eles se encaixam nisso tudo ali. Nisso vemos Jane, que ela vai num restaurante, ela liga ali pra freira dela, que ela tá meio perdida, não sabe o que fazer, né? E ela questiona a freira sobre isso, se a freira acredita que existe vida fora da Terra. E ela tem uma citação bem legal, ela cita uma parte bíblica de Gênesis, e ela fala, tu acha que Deus criaria um universo tão vasto só pra nós? É meio que egoísmo pensar nisso, né? Que seria só para nós, que não teria outras vidas além da nossa, da vida humana. Então é uma parte bem legal que eu achei que o Steven Spielberg trabalhou com questão de fé e vida fora da Terra, assim, que é uma coisa que não se bica geralmente, né? Mas ele trabalha essa coisa assim, tendo essa feira que acredita em vida fora da Terra. Achei bem legal essa parte, assim. Então, Daniel e Margaret, eles vão ao encontro de Hugo. Hugo, ele tá num depósito lá, e dentro desse depósito ele fez uma casa igual à casa da Margaret quando ela é criança, porque a Margaret também tem esse problema que ela não lembra antes dos 10 anos dela. Então, é tudo um branco para ela, igual o Daniel. Então ali ela entra e começa a ter lembranças da infância dela. O Hugo, a função dele, ele quer que tanto ela quanto o Daniel relembre qual que é o objetivo deles. Então ele quer que eles tenham essa memória desbloqueada, que é algo que eles desbloquearam na mente dele. E Daniel fala pra Margaret que ele sempre se sentiu diferente, que ele sempre foi estranho, não estranho, ele teve um momento na faculdade, ele teve um contato com um animal lá, igual o da Margaret no filme, de ficar encarando, e foi desbloqueado algo nele. E o dele foi algo que ele conseguia ver
padrões onde as outras pessoas não conseguiam. Então, tipo, um cálculo super difícil, ele conseguia resolver em segundos e as outras pessoas não. Então, tipo, só que isso afastou ele do contato humano com as pessoas. Tinha essa questão, ele falou que sofreu muito na faculdade e tal, e que ele via padrões onde outros não viam, e tinha tudo isso dali. E é algo que ele tentava guardar pra ele para não revelar para as pessoas. Por isso que ele, tipo, no filme ele é um programador. E ele foi para essa área porque ele tinha facilidade com os números e não com as pessoas. E a Margaret entra ali na casa, é legal porque tipo, ele tem esse poder, né? Com os números e as linguagens, e ela, como era uma repórter, ela consegue ter essa comunicação com as pessoas, então ela consegue se comunicar diferente com as pessoas, tanto que o poder dela é esse, tipo, ela tem uma comunicação diferente. Então ali chega e eles têm esse remember ali da época que eles tiveram esse contato com os aliens. Então tu descobre que esses animais que ficam encarando eles não são animais, e sim os aliens, que eles se mascaram em forma de animais para não assustar as pessoas, para ter contato com elas e ter como uma comunicação. Daí é revelado que eles foram levados para a nave desses alienígenas e lá foi dado esse poder para eles ali. Estão todos famintos pela verdade. Nisso, o Skellon ele consegue achar um dos funcionários do Hugo lá, que era ex-funcionário da empresa dele, e ele consegue entrar na mente do cara lá, saber onde que eles estão, e nisso manda todo mundo pra lá. Daí eles chegam lá, vão lá pra pegar tanto o Daniel contra a Margaret, e ele não quer que seja revelado o que tá acontecendo. E nisso a Margaret tá lá e ela libera o full power dela, né? Então ela virou a Jean Grey quase ali, né? E eles têm um artefato também, esse artefato alienígena ali, que foi o que deu os poderes pra eles dois ali. E ela pega nele e eles meio que ficam camuflados. Então eles entram nesse estabelecimento e eles não conseguem ver nada. Então eles conseguem fugir por ali, porque o objetivo deles é ir lá pra TV pra revelar tudo que tá acontecendo. Nisso, a Margaret, com o seu poder de visibilidade, eles entram dentro de um caminhão de bombeiro lá. Ele fica invisível, tipo o jato da Mulher Maravilha, e sai vazado lá. E eles vão pra televisão porque eles querem mostrar pra mídia o que tá acontecendo, né? Tipo, eles querem deixar essa informação para todo mundo saber, não para ficar só para esse grupo de pessoas ali. Eles vão lá para a TV e começam a se preparar. A Margaret vai entrar, falar e divulgar todas as informações. E a Jane encontra com o Daniel lá e tal, dá as informações para eles, e nisso eles fazem todo o plano lá de colocar os pendrives e distribuir para a TV. A Margaret começa a falar, começa a divulgar, e o Skellon já sabe que eles estão indo para a TV, ele vai lá também, ele tenta derrubar a energia de lá, e vem o gerador, e mesmo assim ele vai lá e explode o gerador. Aí o que eles fazem? Eles usam esse artefato para gerar energia, porque eles já estão transmitindo as informações e o Daniel tá fazendo o upload dos pendrive lá, só que ele não passou ainda para a TV. E ela só tá comunicando, falando que tem um comunicado importante, e eles mandam essa informação e na TV eles começam a conversar com outras emissoras, como ali é uma pequena, eles querem ir para a emissora mais grande, daí eles vão soltando essas informações e vai divulgando as imagens, e ali a gente tem acesso a essas imagens também, e é legal que parece uma reportagem mesmo, que daí não aparece tantos atores, só aparecem a âncora principal lá da emissora falando as informações do que ela tá vendo. Então é como se fosse tipo um plantão da Globo ali, e é legal que parece realmente uma reportagem, cara, e as imagens que vão passando ali, cara, tipo, essa parte é que eu fiquei mais impressionado, porque dá uma sensação que aquilo é tão real, que, tipo, realmente é um documentário que tu tá vendo aquilo, aquelas imagens sendo passadas, aquelas informações sendo transmitidas pra ti, e é uma coisa bem legal, bem trabalhada ali, e bem impactante também, que tem as partes dos cientistas trabalhando com uns ETs ali, os aliens e tal, fazendo experimentos e tal, muitas imagens de nave, de coisas, de aliens mortos, e nisso
o Hugo traz como se fosse tu pensa que é uma pessoa ali, porque tá numa cadeira de rodas, tudo fechado, tu não vê o que é. Ele traz para conversar com a Margaret. E ele abre como se fosse tipo um biombo ali, e a gente descobre que tem um alien ali. E ele levanta e o Daniel vai de contra ele. O alien fala algo no ouvido do Daniel, que o Daniel é o único que entende, e ele vai lá e passa essa informação pra Margaret. Só que a gente não escuta o que é falado. E a Margaret chega na frente da TV, todo mundo... Aparece a imagem de todas as TVs ali, a população toda vidrada para saber o que vai acontecer. E ela só chega e fala assim: o alien disse que... Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você conhecimento. E nisso acaba o filme e a gente não sabe qual que é essa informação que o alien passou para eles. E, cara, é um final que teve muita gente que desgostou por ser um final aberto e tal, mas eu achei muito legal esse final, porque essa parte, essa parte final, essa sequência final do filme, esse terceiro ato, ele é muito bom, porque ele vai mostrando mais sobre o alien, que é uma coisa que tu fica querendo saber no filme, e ele é revelado mais no final, ele é revelado sobre a Margaret, sobre o Daniel, sobre os alienígenas, vai falando sobre as coisas e tem essas imagens do governo, essas capturas reais de aliens, e tu fica tão impactado e vai numa crescente e vai te deixando eufórico e acaba o filme ali, tu fica assim tipo, caraca, velho, o que era, o que aconteceu, e tu fica na dúvida pra saber o que é, entendeu? Eu particularmente gostei bastante do filme, teve muita gente que ficou saiu umas opiniões meio dúbias, assim, não sabia se tinha gostado ou não, mas eu achei muito legal o filme. Por mais que o primeiro ato dele eu não goste tanto, por ele ser um primeiro ato muito corrido, muitas informações, tu fica meio perdido. E o segundo ato em diante já é mais legal, porque o segundo ato basicamente é perseguições, né? Perseguição de Daniel, é a Margaret saindo, indo atrás do Daniel, tipo, é essa coisa. E o terceiro ato é essa construção da revelação das informações. Eu achei muito bacana, é um filme que vale a pena ver. Eu acho que ainda tem algumas salas de cinema, mas daqui a pouco vai ter algum streaming aí, uma locadora online aí, né? Se é que me entende. E eu acho que vale muito a pena você ver esse filme, tanto por Steven Spielberg, né? E porque é um filme bem bacana, com umas revelações legais, assim. Pra quem gosta de Alien, é um filme bem legal. E é uma abordagem diferente, não é tão focada no Alien, e sim nos humanos. Então, eu acho que isso deixa a galera um pouco assim, meio chateada, digamos assim, que ultimamente está acostumado a ver a Alien do mal, vamos lutar contra o Alien, pipipi, popopó, arminha, papá. E aqui não, dá pra ver que os aliens não são o mal, e sim os humanos, que eles não aceitam aquilo que eles não compreendem e querem atacar e privar as outras pessoas de informações. É um filme bem bacana, vale a pena você dar uma conferida, tá? O vídeo fica por aqui, deixe seu gostei, compartilha e até mais!